Muito bom, vamos à palavra de Deus. Continua falando conosco hoje, Senhor, e obrigado por estar aqui, obrigado por se importar com cada pessoa que está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és o Deus que ouve as orações. Muito bom. Hoje nós queremos falar sobre meus desejos, meus sonhos e a vontade de Deus. A gente viu aqui no testemunho da Bárbara, ela até falou, né? Se não for a vontade de Deus que eu tenha filhos, então que não tenha. Mas sabe, é verdade, né? Quando acontecem situações que a gente não sabe por que acontece, a gente às vezes fica em dúvida. Mas a gente crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, não é? O que acontece é que muitas pessoas acham que a vontade de Deus é uma coisa assim desconhecida, que a gente nunca vai saber até saber. Mas na verdade não é. Você sabia que Deus quer revelar a vontade dEle para você? Tem um texto que diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado. E o pessoal para de ler aí, mas você continua lendo, diz assim: mas Deus revelou a nós pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece todas as coisas de Deus. Então Deus quer revelar a vontade dEle para nós. Mas você parece que às vezes a nossa vontade e a de Deus estão assim, parece que em oposição. Quantas vezes você fez uma coisa sem perguntar para Deus antes, do tipo, vai que Deus não concorda? Mas eu quero tanto. Quantas vezes você fez planos para Deus e depois ficou pedindo para Ele abençoar, e quando não deu muito certo, você ficou pensando se, aquele monte de coisa, será que era isso mesmo? Então, com relação aos desejos e sonhos, e as vontades, o que será que é a verdade? Tem 3 afirmações aqui mais comuns. Qual será que você crê que é a verdade? Deus quer que eu faça o que Ele deseja e abra mão dos meus sonhos e desejos, porque os deles são o melhor para mim. Deus fará o que eu desejo, se eu fizer o que Ele deseja. Ou, Deus me ama, e como um pai bondoso, Ele quer realizar os desejos do meu coração. Qual será que você... Como é que será que você pensa? Qual dessas 3 ideias domina mais a sua mente? Quando você chega numa situação do tipo, será que Deus, será que é a vontade de Deus? Eu já ouvi muita pessoa falar, eu quero ficar no centro da vontade de Deus. Por que não um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda? Porque assim, por que a gente fala que a gente quer ficar no centro da vontade de Deus? Porque parece que às vezes a gente quer a vontade de Deus, mas quer a nossa também, quer dar uma puxadinha, não é? O que é que você pensa mais? Existe um problema com essas afirmações. Sabe qual é o problema dessas afirmações? É que elas são uma maneira humana de pensar sobre Deus. É a vontade de Deus, e os desejos e os sonhos. E se eu falar para você que essas 3 afirmações que a gente mais usa, não é o que Deus pensa? E se eu falar para você que a gente precisa renovar nossa mente, que essas 3 afirmações aqui, não tem nada a ver da maneira como Deus pensa. É como nós pensamos. Porque numa aqui, os meus desejos não importam. Eu pego os de Deus e está bom. No outro eu estou negociando com Deus para ver se eu quero fazer, o Senhor faz. E no terceiro, Deus me ama, então o que eu desejar, Ele vai me dar, porque afinal de contas eu sou o filho. Então o que acontece é que a maneira de pensar sobre isso está errada. É por isso que sem renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a gente continua andando nas mesmas trilhas e chegamos nos mesmos lugares. Se você pegar Fernão Dias para São Paulo, você chega em São Paulo, certo ou não? Geralmente demora um pouco, tem um acidente, mas você chega em São Paulo. Se desejamos chegar a lugares diferentes, gente, é necessário tomar caminhos diferentes. É verdade ou não é? Se quiser ir para Curitiba, não adianta você pegar Fernão Dias para São Paulo.
Então, uma nova mentalidade nos leva para uma nova realidade. Você quer uma nova realidade na sua vida? Precisa mudar uma mentalidade em alguma área aí. Novos caminhos nos levam a novos lugares. Uma nova maneira de pensar vai nos trazer uma nova revelação sobre Deus. Então, a Bíblia vai mostrar para nós que o novo nunca é resultado da operação do velho. Sempre se remove o velho para estabelecer o novo. Deus remove a antiga aliança e estabelece uma nova aliança. Até o Rafael leu aqui. E Hebreus 10 vai dizer que Jesus estabeleceu, ele faz o quê? Ele disse assim, Hebreus 10, 9, estou aqui para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. A vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. Então, e esse texto vai dizer no versículo 14, que mediante a oferta do seu corpo, Jesus tornou perfeito para sempre nós que estamos sendo santificados. Essa palavra perfeito significa completo. Então Jesus fez uma obra completa para nos fazer completos. Jesus então remove algo que era antigo, não serve mais. O velho serve como uma referência, mas não consegue gerar um novo. A antiga maneira de pensar não vai produzir vida, não vai produzir satisfação nem alegria. O que é novo vem da imaginação, do sonho, do desejo. Você tem que imaginar uma coisa que não foi pensada. Amém? Está claro isso, não? Então, Deus nos criou para desejar e sonhar também. Deus não deseja? Deus nos desejou. Deus não sonha? Deus não pensa? Então, mas a questão é, qual é a motivação e o objeto do nosso desejo? Essa é a pergunta. Não é se nós desejamos ou sonhamos. Então, se você pesquisar o que é o desejo, segundo a psicologia, eu achei isso interessante. O que é o desejo, segundo a psicologia? É uma mistura complexa dos nossos anseios, aspirações e vontades. A psicologia vai dizer que o desejo representa a busca por algo que nos falta. Presta atenção. Que acreditamos que vai nos trazer satisfação e realização. Na maioria das vezes, está associado ao amor ou à busca por satisfação emocional. O desejo pode ser consciente ou inconsciente. Quer dizer, você pode ter um desejo inconsciente e, de repente, tudo que você está buscando é para satisfazer esse desejo. A psicologia vai dizer também que o maior desejo do ser humano é ser desejado. E nisso a psicologia identificou uma verdade sobre o ser humano. O desejo não é apenas biológico, mas acima de tudo relacional. Não estou falando do desejo baseado na necessidade, precisa comer, precisa dormir, precisa ter alimento. Não é esse tipo de desejo, entende? O desejo, no conceito maior, é algo relacional. A própria psicologia reconhece que nasce da busca de reconhecimento e de amor. Teve um autor, inclusive, que colocou a seguinte frase, eu achei interessante. O desejo é uma falta na estrutura do ser humano. Uma saudade de algo impossível de ser totalmente satisfeito. Olha que interessante essa frase. Uma saudade de algo impossível de ser totalmente satisfeito. Ele não está errado, porque nós temos uma necessidade de algo que nós mesmos, presta atenção, não vamos conseguir satisfazer por nós mesmos. Estão entendendo, irmãos? Há um tipo de satisfação que só pode ser feito por Deus. É por isso que o texto de Eclesiastes vai dizer, no entanto, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Há uma necessidade aqui dentro que não pode ser preenchido para algo que a gente vai conquistar nessa vida. Vocês estamos aí, não? Amém? Então, esse próprio autor reconhece isso. Então, o desejo, segundo a psicologia, é isso aí, é a busca de algo que nos falta, para satisfazer algo que está muito ligado ao relacionamento, não somente a questão de ter coisas. E o que é desejo, segundo a Bíblia? No hebraico, é um impulso intenso, uma inclinação forte, um anseio, que pode ser positivo quando é amor e afeição, ou negativo quando é cobiça, quando é domínio, desejo de dominar, desejo de satisfazer algo egoísta. Então, o desejo em si é ruim? Não.
O hebraico dá a ideia de que é um movimento interior do coração que busca um objeto de desejo. A gente está se movimentando numa direção. No grego, a palavra que expressa um desejo indica um forte impulso, que pode ser santo ou pecaminoso. Então a palavra desejo não é má, depende do motivo e do objeto. Ou seja, por que você deseja? O que você deseja? E o que você deseja? Você pode desejar uma coisa boa, mas a razão pode não ser boa. Amém? Ou você pode desejar você pode ter uma boa motivação, mas só que o que você está desejando não é bom. Segundo a Bíblia, isso aqui é uma chave, gente. Segundo a Bíblia, a palavra desejo, quando aplicada a Deus, sempre expressa um propósito amoroso, mas nunca uma carência, impulso ou necessidade. Não é interessante isso, não? Quando Deus está desejando, Ele está desejando porque Ele está motivado pelo amor e por um propósito. Deus não está motivado por uma carência, por uma falta, por uma necessidade, por um medo. Mas o desejo humano é sempre baseado em carência e impulso egoísta. O ser humano é tentado por seus maus desejos, diz lá Tiago, arrastado por eles. Efésios vai dizer que nós éramos escravos dos nossos desejos e pensamentos, da nossa própria natureza humana caída. Quando nós nascemos de novo em Cristo, a gente ganha um novo coração, capaz de novos desejos. Só que esses novos desejos é um processo de maturidade. É um processo de escolha. Já falamos isso aqui em outras mensagens. Mas quando Deus deseja, Ele não deseja como nós. Agora presta atenção nisso aqui. Olha, isso é muito poderoso. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, lá no princípio, o que Ele fala? Façamos o homem, certo? Está no plural. Então Ele está dizendo o seguinte, nós três estamos de acordo, vamos fazer aqui uma coisa legal. Vamos criar a humanidade. Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança. Por que Deus cria um ser a sua própria imagem e semelhança? Por que nós temos a imago Dei, a imagem de Deus? Porque Ele quer se relacionar conosco, amém? Amém? Ele não nos desejou por causa de uma falta. Ele não desejou criar a gente porque Ele tinha uma necessidade. Ah, está tão quieto aqui. Vamos arrumar uns problemas para nós, vamos criar uma humanidade. Nós vimos aqui 3 famílias testemunhando dos bebês. Eles desejaram ter um bebê, amém? Desejaram, e quando teve dificuldade, não fizeram assim, ah, tudo bem, tente de novo. Não, nós queremos esse, nós queremos esse. A Trindade é completa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo não precisa de nada. Eles estão plenos. Já caiu a sua ficha disso? Eles são satisfeitos. Eles nos criaram porque desejaram uma família. Por estarem completos e satisfeitos, eles nos desejaram criar para si mesmos. O desejo de Deus nos criar veio de uma satisfação. Vocês estão entendendo, gente? Não de uma insatisfação. Mas a maioria dos nossos desejos vem de onde? De uma insatisfação. Eu quero mais. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que alguém me veja. Eu quero dar uma resposta. Eles vão ver. Minha mãe vai ver. Meu pai vai ver. Aquele outro. Ah, vocês estão aí? Amém, irmãos? Vem de uma insatisfação, veio de um problema, de uma falta. Mas Deus está dizendo, não, eu estou satisfeito, eu estou pleno. Não preciso de nada. Vou criar a humanidade para mim. Então, irmãos, olha, isso é muito poderoso. Deus nos deseja a partir de sua plenitude e satisfação. Olha o que Deus faz, presta atenção, dessa maneira. Não é? Acorda a pessoa do salão e fala, não dorme agora, que você vai perder a melhor parte. Deus cria a humanidade porque está satisfeito com Ele mesmo e com a comunhão que Ele já possui. Ele nos cria para nos amar e ter comunhão com a Trindade, que são eles. Ele não exige nada em trocar. Olha que coisa poderosa. Não tem contrapartida, não é uma relação comercial. Quando Deus cria a gente, Ele está satisfeito. Ele não fala, vou te criar, hein, ô Eric, mas olha aí, hein. Você vai ter que... Ele não faz isso, hein. Deus coloca o homem no lugar de abundância, no Éden.
onde todo o sustento está garantido. O homem não precisa fazer nada. Ele não precisa ganhar, ele não precisa fazer algo para poder, ele não precisa merecer para ter. Já tem tudo. Amém, irmãos? Você percebe a ideia de Deus? Porque Deus é um Deus de abundância, é um Deus pleno, satisfeito. O homem nem precisa garantir o próprio sustento. O que é que Deus pede para o homem? Tudo estava providenciado. E o homem e a mulher, Deus pediu que eles cuidassem, que eles administrassem, que eles mantivessem, certo ou não? Pediu que eles fossem mordomos daquilo que Deus já tinha entregue para ele. Olha, tudo é meu, estou te dando. Tudo que é meu é seu. O que eu fiz para merecer? Você foi criado. Esses filhos aqui já são herdeiros desses pais, certo ou não? O que eles fizeram para ser herdeiro? O que fez para ser herdeiro? Nada, nasceu. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, amém? Que você nasceu de novo. Não é maravilhoso isso, não? Mas a gente acha que tem que provar para Deus que a gente merece. Porque a gente vive debaixo de uma mentira. Porque um ser insatisfeito tenta nos enganar continuamente. Então você tem tudo providenciado. Você tem um homem que foi colocado num lugar que não falta nada. Foi criado para um relacionamento e não por uma realização. Você foi criado para um relacionamento. Não para fazer conquista. Nossa, pastor, mas essa mensagem, se a gente não tiver a benção, a gente não conquista. Sabe que é o problema da satisfação? Quem está satisfeito fica encostado. Será? Será que essa não é uma mentalidade humana de satisfação? É mentalidade humana, não divina. Estamos aqui para renovar a nossa mente. Aliás, a insatisfação humana causa muito problema. Você faz negócio que não deveria fazer. Você compra o que você não precisa. Você fala o que não devia. Tudo porque você está insatisfeito, certo ou não? Você deixa de crer como você deveria crer. Você perde a ousadia. E Deus é o contrário. Então, irmãos, Deus nos deseja a partir da sua plenitude. Foi dado então uma tarefa de mordomia, de multiplicar o que foi dado. E o que acontece com esse ser humano? Ele seria o maior beneficiário. Porque o Criador não precisa de nada. Qual o desejo do Criador? Ter comunhão, relacionamento com seus filhos e filhas. Você vai ler as Escrituras e Deus tem esse desejo de se relacionar. É você ser seu pai, vocês vão ser filhos e filhas. Os desejos de Deus nascem do seu propósito amoroso. Não de uma falta. Não de um medo. Nem de uma necessidade. E nós somos criados à imagem de quem? Então, tem um ser insatisfeito nos lugares celestiais. Tem um ser insatisfeito que deseja o lugar de Deus, ao invés de ter prazer de estar na presença de Deus. Esse ser insatisfeito resolveu tornar a humanidade insatisfeita como ele é. Olha o texto de Ezequiel 28. Olha, e vou dizer, esse tal, que é o diabo, Satanás, Lúcifer, ele não era qualquer porcaria não, tá? Certo ou não? Não é que ele era um negócio assim que, olha só quem era o cara. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Estava lá junto com o homem. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência. O comércio foi engendrado aí. Este mundo vive, o sistema desse mundo é baseado em comércio, certo ou não? Se não haver comércio, não existe ninguém. É tudo base da troca. E qual que é o grande problema da injustiça? A troca injusta. Alguém leva mais do que quer. Qual é o grande problema hoje? Não é isso não? É o engano. Você compra uma coisa, o cara te manda outra. A mentira, a fraude. O comércio violento que explora. Por isso que esse é o sistema deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos dele, certo ou não? Nós temos que comercializar para poder viver neste mundo. O problema é quando o comércio se torna nosso estilo de vida. Não apenas o meio da gente viver aqui, para cumprir o propósito de Deus.
Então o seu comércio levou à violência e você pecou. Então eu bani em desonra do monte de Deus. Eu expulsei querubim guardião do seu lugar entre as pedras cintilantes. Todo esse texto aqui, eu fiz uma parte, dá a ideia de que esse cara tinha uma honra muito grande lá. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados, seu comércio desonesto. Então Deus não comercializa o seu amor e a sua graça. Então, o Satanás, o adversário, quer fazer uma troca, quer fazer um comércio. Deus fala, aqui não, filho. Aqui é um reino de abundância. Tudo é de graça e pela graça no reino. O reino de Deus é um reino de abundância e não de falta. Amém, irmãos? Por isso não tem comércio, porque não falta nada, Deus não precisa de nada, Ele entregou tudo. Quando Jesus voltar, não vai implantar um novo sistema comercial. Quem vai implantar um novo sistema comercial, que vai ser adorado pelo mundo, é o anticristo. Ele vai implantar. Vocês estão aí? Amém? Então, gente, se esse inimigo conseguisse, portanto, convencer o homem e a mulher de que eles precisavam de algo mais do que Deus já tinha dado, então este homem estaria em suas mãos. Se esse ser conseguisse transmitir para a humanidade a sua insatisfação, dizendo, você não tem tudo ainda. Você tem uma falta. Deus te enganou. Você não é semelhante a Deus. Está faltando alguma coisa para você. O inimigo consegue, pelo engano, gerar um desejo no ser humano a partir de uma insatisfação que eles não sabiam que tinham. Porque essa insatisfação era baseada numa mentira. Vocês estão aí, não? Ele mudou de estratégia, não? Não. Até hoje a humanidade corre atrás de desejos que se apoiam em mentiras, que nunca vão trazer satisfação nem alegria. Continua correndo atrás de coisas que acha que vai trazer satisfação. Esse é o ser humano que sempre correndo em alguma coisa. É um outro projeto, é um outro negócio, é mais dinheiro, é outra roupa. Se eu tiver esse aparelho de celular, não, eu preciso... Não sei. Se eu fizer essa viagem, se eu conseguir essa posição, se eu conseguir isso no ministério, se eu for pastor, se eu cantar, se eu fizer isso, então, está sempre no futuro, certo ou não? Não há satisfação. Quando Deus já falou, eu sou pleno e satisfeito, e a minha obra na cruz é suficiente para tornar você satisfeito? Nós deveríamos desejar de um lugar de satisfação, não de falta. Amém, irmãos? Estão entendendo? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que deseja a partir da satisfação que já tem. Não da falta que não... Então, até hoje a humanidade está correndo atrás de desejo que se apanha em mentira, que nunca vai trazer alegria. Nenhuma conquista traz satisfação para o coração humano. Apenas o relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito é que verdadeiramente vai trazer satisfação. E nós cantamos o que agora há pouco? Não quero nada além de Ti. Tu és... Me ajuda aí, gente, eu não consigo pensar na mensagem na música. Tu és o tesouro que eu encontrei. Tudo que mais achei, tudo que eu me desejo, é menos do que Jesus. Quero Jesus, nada mais satisfaz. A gente canta isso, a gente vive por isso. O segredo de você ter tudo que você quer é estar satisfeito antes. É estar satisfeito antes. Até o Arnaldo mandou uns links lá, né, Baldez? Você falou lá, você mandou 38 vídeos, 38 mensagens para mim, eu ouvi todos. Obrigado, E eu estava lá pensando nessa mensagem. Então, irmãos, olha o que Jesus vai dizer. João vai dizer, não ame o mundo, nem as coisas deste mundo. Nem as coisas que Ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o quê? O desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos. E o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Passa tudo. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre.
Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem deseja o que Deus deseja vive eternamente. Quem deseja o que Deus deseja está satisfeito. O foco na realização impede a verdadeira satisfação. O foco na realização, em conquistar, em fazer, impede a verdadeira satisfação. Você pensa que vai obter, mas não obtém. Eu só vou estar satisfeito se fizer isso e aquilo, como nós já falamos aqui. A falta de sentir-se completo, satisfeito, nos faz buscar muitas coisas nesse mundo. Como diz o texto, nós nos distraímos. Tanta gente distraída, se perdendo. E acha que se ele tiver o carro, se ele tiver a posição, se ele tiver o reconhecimento, se conseguir aquilo do filho, da filha, se conseguir do marido. Vocês estão me entendendo, irmãos? Toda a satisfação está condicionada a eu conseguir alguma coisa. Neste mundo não tem satisfação, só tem desejos continuamente insatisfeitos. Quando você conquista, tem uma outra coisa. A verdadeira satisfação vem de um relacionamento, não de uma realização. Diga isso. A verdadeira satisfação vem de um relacionamento, não de uma satisfação. Semana passada eu falei, a gente tira férias, eu posso estragar as férias. Eu quero que tudo seja tão perfeito que eu estressei a minha esposa, estressei a minha família. Quando na verdade o mais legal é estar com a minha esposa e com os meus filhos, porque é o relacionamento mais importante. Amém, irmãos? Se a minha alegria e satisfação depende de uma realização, o que vai acontecer? Eu vou precisar sempre conquistar uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, para ficar satisfeito. Isso é cansativo. Se a minha alegria depende do meu relacionamento com Deus, com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, não importa o lugar, a circunstância, se está tudo certo, eu sou feliz porque Ele está comigo. Não precisa estar tudo certo, não precisa estar tudo perfeito. Nós estamos aí, amém, irmãos? Não quero nada além de Ti. Tu és tudo que eu sei. É tão lindo. É mesmo. Porque nós andamos tão insatisfeitos. Porque nós estamos sempre brigando com a nossa esposa, com o marido. Qual a origem dos nossos desejos? Vem de um relacionamento ou de uma insatisfação? Se você listar os seus desejos agora, ele vem de uma insatisfação com você, insatisfação com o corpo, insatisfação com o trabalho, insatisfação com a esposa, insatisfação com a igreja, insatisfação. Ou ele vem do relacionamento que você tem com aquele que diz, vocês são meus amigos, eu chamei para você estar comigo e tudo que vocês pedirem meu Pai vai dar. De onde vem? Não se pode desejar um pouco de tudo. Vocês conhecem o Oasis aqui? Tem um buffet chamado Oasis, né? Ele deve ter lá, acho que uns 80 itens. Imagina que você vai no Oasis e pega um pouquinho de cada item, certo ou não? Você sai com uns 2 quilos de comida. Aí quando você come tudo aquele negócio misturado, qual a satisfação que tem? Não, aí depois você fica ruim, né? Tem que tomar remédio, tomar um negócio. Não tem satisfação nenhuma. No final você não aprecia nada. Um dia eu estava com vontade de comer um doce. Eu não gosto muito de doce. Eu só gosto de pão de mel, de mousse de limão, de quindim. Tiramisu é bom, hein, mano? Tiramisu é bom. E para de rir, Najara. Que coisa é essa? Então, eu falei, vou querer comer era uma torta brownie. Fui lá e comprei a torta, aqui na Onda Cedo. E foi legal que a Marisa não quis comer. Aí eu fiz um café. Eu só como um pouquinho de doce depois do almoço com um cafezinho. Fiz um café. E aí, eu estava comendo aquele, tá maravilhoso aquele negócio, né? E aí, Deus fala comigo. Imagina, você está comendo brownie e Deus fala com você. Ele falou assim, você percebe o que você está fazendo? Quando você foi almoçar, você falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer aqui, porque eu vou comer um doce, aqueles doces eram tão bons.
Você desejou o doce, você comprou o doce. Você trouxe aqui, você sentou. E você está comendo só esse doce, devagar. E você obteve uma satisfação disto. Já imaginou você desejar uma coisa junto com Deus e você foca isto, e você tem isso, e você experimenta isso? É bom, não é? Deus falou, você está entendendo o poder do desejo? O desejo é uma força importante. O desejo seu fez você fazer tudo isso. Você comeu menos no almoço, você foi lá, você planejou, você gastou dinheiro, você trouxe para cá. Ainda falou, espero que ninguém tenha aqui para dividir. A Gabriela, que come doce, não estava. O Benício, que é outro rato de chocolate, não estava. E a Marisa não queria. O desejo é uma força importante. Ele impulsiona as nossas ações. Ele foca o nosso pensamento. Você percebe? Deus nos deu desejos. O que você realmente deseja? O desejo concentra nossas energias. Imagina alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus. Imagina o poder que é ativado quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Amém? Não é um brownie que vai acontecer não, filho. Olha esse texto. Não é? Só que aí tem um segredo aqui, gente. Tem um segredo aqui. O maior desejo do coração humano é ser amado e desejado. Quando eu estou estudando sobre isso, e Deus fala comigo, você percebe que a maior dor do coração de uma pessoa é o ser rejeitado? O ser rejeitado é a maior dor. A gente já explicou aqui numa outra mensagem, até no Encontro Vida Nova, que teve ontem Nova Vida, né? O pessoal estava lá, foi poderoso, né, gente? A rejeição, ela se assemelha, ela fica numa região do cérebro, a rejeição emocional, é a mesma que a sentir dor física. Você sente uma dor. E ninguém quer sentir dor. Ninguém quer ser rejeitado. Né? Ser desejado traz mais satisfação do que desejar. A Bíblia diz isso, a psicologia identificou. Ser importante para alguém, ser desejado por essa pessoa, ser querido por essa pessoa, é que o que faz, é o que traz grande satisfação. Esses bebês que estavam aqui, sabe que eles são felizes? Eles são muito desejados, eles são muito amados, então ele está satisfeito. Esse é o segredo. O Pai nos desejou, o Espírito Santo sempre quis estar conosco. Jesus desejou que estivéssemos sempre com Ele. Pai, eu quero que onde eu estiver eles estejam. Estão entendendo, irmãos? O desejo de Deus. Fomos desejados desde o princípio. O Espírito Santo ama estar conosco. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Olha esse texto aqui, ó, Tiago 4,5. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Essa palavra no grego significa um desejo intenso, um anseio profundo. Deus quer estar conosco, Ele se importa, amém, irmãos? Você tem alguém apaixonado por você, não vai desistir de você por nada. Você já é amado, você já é aceito. Isso devia trazer a nós a sensação de plenitude e satisfação. Eu já estou satisfeito, agora eu posso desejar certo. Eu já estou satisfeito, agora os meus desejos serão os desejos muito mais elevados. Estão entendendo, irmãos? Efésios 1, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu antes em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dEle. Nos predestinou para si. Deus falou, meu destino é que vocês sejam, é sermos um. Para nos adotar como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade. No original é, segundo o desejo claro e intenso que Ele tinha desde o princípio. Ele nos desejou, amém, irmãos? Você é alguém desejado. Isso tem que trazer satisfação para nós. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. É relacionamento, é intimidade, satisfação. Então, isso implica que Ele quer realizar nossos desejos e vontades, porque o noivo quer fazer a vontade da noiva. Quer ou não quer? Já não chamo de escravos, porque o Senhor não faz confidência a escravo. Vocês são meus amigos, porque eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para produzir fruto duradouro. Por quê? Para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Desejo.
Pedir o quê? Não sei. O que o Bruno vai pedir pode ser diferente do que a Nathalie vai pedir. Mas eu vou estar junto com você. Você vai pedir de um lugar de satisfação, não de falta. Você vai pedir de um lugar onde você não tem medo. Você vai pedir de um lugar onde você não tem culpa. Você vai buscar de um lugar onde você já está satisfeito comigo. Amém, irmãos? Está dando para entender? Mas a gente quer controlar o outro. A gente quer que o outro seja do nosso jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou ficar com ele. Mas espera aí, você não erra, não? Por isso que não dá certo o relacionamento. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Gente, para pensar. A gente poderia pregar só esse verso. Deus está dando a você um desejo e o poder de realizar. O alinhamento do nosso desejo por nossa unidade com Ele, o que vai acontecer quando a gente alinha? Vai manifestar o poder de Deus. Vai ter coisa sobrenatural acontecendo. Vai ter milagre. Amém? Jesus, ao Salmo 37, 4 e 5. Todo mundo ama esse. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fala de confiança, fala de um relacionamento, amém? Não fala de um negócio assim, aí Deus tem que me dar, porque eu estou fazendo tudo certo. Deus não vai fazer troca com a gente, amém, irmãos? Ele nos ama. Ele quer nos dar mais. Está usando bem o que eu te dou? Está sendo generoso? Eu quero que você invista no meu reino. Eu quero que você invista nas pessoas. Não posso te dar mais se você não vai fazer algo que vai te prejudicar. Está dando para entender, irmãos? Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Uma outra tradução, a Passion diz assim: encontre sua alegria e verdadeiro prazer em Yahweh. No grande eu sou, naquele que é, naquele que existe. Aquele que não tem falta de nada. Aquele que é completo. Aquele que não precisa de nada, mas te ama. Não é poderoso isso, gente? É muito poderoso. Ele vai dar o que você mais deseja. De quem é o desejo? É dele ou é nosso? É dele ou é nosso o desejo? É nosso! De quem é o desejo? É nosso! O desejo do seu coração, não é o do dele. Só que existe um alinhamento. Está dando para entender, irmãos? Outro dia eu estava pedindo para Deus se era vontade de fazer uma coisa ou não, e falou, esse seu desejo vai trazer que tipo de resultado? Tem que avaliar a motivação, certo? Aí eu avaliei a motivação, não era boa. Passou 4 anos, avaliei a motivação e ela era diferente. E Deus falou, está realizado. Porque você alinhou a motivação. Agora você vai fazer a mesma coisa, mas por outro motivo. Não é arrepiante isso, gente? Então você só tem que ir. Por quê? Porque quando você for, você vai. Porque eu vou estar com você, eu vou abrir as dificuldades. Agora é o momento. Porque o relacionamento precede a realização. Alinhar nossa vontade com a de Deus, desejar e sonhar a partir de um lugar de satisfação e não de falta, é o que Deus está nos chamando. Isso é possível por meio de um relacionamento, de um conhecimento experiencial, não de um conhecimento informativo. Não é porque você sabe sobre Deus, é porque você conversa com Ele. Não é porque outra pessoa falou dele para você, é porque você mesmo fala com Ele todos os dias. Quando você tem um relacionamento com Deus, então você vai ter os seus desejos atendidos. Não é o desejo que nasce do medo. Pode subir aqui, pessoal. Não é o desejo que nasce do medo, da necessidade de provar alguma coisa para alguém. Não é o desejo de dar o troco. Não é o desejo de se vingar, de mostrar que é inferior, de mostrar que é capaz. Não é um desejo que vem disto. Não é um desejo reativo. É um desejo que vem de um coração que já está satisfeito. De uma pessoa que é inteira. Perfeito é ser completo. Jesus na cruz, morte e ressurreição, nos fez completos, espiritualmente falando. Então agora você pode desejar, e Deus vai satisfazer o desejo do seu coração, amém, irmãos? Mas quantos desejos estão correndo atrás, que não estão levando nada? Deus quer que você tenha desejos.
Deus quer que você tenha sonhos. Deus quer atender os desejos do nosso coração, amém? O problema é qual que é o objeto do desejo? Qual é a motivação? Esse desejo que nós estamos tendo é uma reação, uma mera reação, uma coisa que não é boa. Ele quer te dar o desejo e o poder de realizar esse desejo, o querer realizar. Mas Ele quer fazer isso junto com você. Você está entendendo, irmãos? Ele quer fazer junto conosco. Não se trata de você ir lá e fazer a coisa e falar: ó Deus, me abençoa agora porque eu fiz. Ele fala: não, filho, sem mim nada podeis fazer. Eu quero fazer com você. Na verdade, sem mim você não vai conseguir fazer. Sem mim você não vai tocar essa família, filho. Sem mim você não vai tocar esse negócio. Esse negócio eu te dei. Sem mim você não vai conseguir levar à frente essa célula. Sem mim você não vai levar à frente essa família. E fui eu que pus o desejo no seu coração. Eu quero ajudar você a realizar. O relacionamento nos traz sonhos, os desejos e a realização deles, esse relacionamento com Deus. Mas isso tudo vem de um lugar de satisfação, de um lugar de abundância, e não de uma mentalidade de falta. Temos que renovar a nossa mente sobre desejo. Ele nos convida para este lugar de comunhão da sua presença, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Vai pensando no que mais você tem desejado. Eu descobri na minha experiência, acho que você também, que mesmo até desejos bons que a gente tem, mas eles são motivados por algo não bom. São motivados pela mentalidade comercial, pela mentalidade satânica que diz: você não tem, você nunca vai ser satisfeito se você não tiver isto, se você não conquistar isto. Isso não vai trazer satisfação de verdade. Se a nossa motivação é uma motivação errada, mesmo se for uma coisa boa, não vai trazer satisfação. Eu quero ser próspero, quero cuidar da minha família, quero dar o melhor para eles. Por quê? Porque você já recebeu tudo do seu Pai. Você é um filho satisfeito e essa é a vontade dele. Salmo 127 que nós lemos, que o Rick leu aqui, né? O Senhor quer edificar a casa com você. Ele quer dar um descanso enquanto você trabalha. Ele quer que você tenha mais que o suficiente com o trabalho da sua mão. Não é porque você: não vou mostrar para o meu pai que eu sou capaz. Eu vou mostrar para aquelas pessoas que acharam que não ia dar em nada, que eu vou ser alguém na vida. Essa é a motivação. Motivação ruim, propósito bom, não traz satisfação. Vamos colocar a mão no nosso coração, aproveitar esses minutos finais, pedir para o Espírito Santo falar conosco. Eu preciso tanto praticar isso. Esta mensagem é o que eu estou perseguindo para a minha vida. Quantas insatisfações, quantos projetos bons e quanta insatisfação. Não faz sentido.